De um lado, São Paulo, a mega cidade, a terra das oportunidades, a selva de pedra que nunca dorme. Do outro, Belo Horizonte, a capital planejada, o mar de montanhas, a fama de ser a cidade mais acolhedora do Brasil. Duas potências, mas se sua vida depende de uma escolha entre elas, a pergunta é uma só. Vale a pena morar em Belo Horizonte ou em São Paulo? Qual delas é um bom negócio e qual é uma armadilha? Olha, eu vou ser brutalmente honesto e dar um veredito curto. Com base nos dados mais recentes, a disputa é um massacre. São Paulo vence na maioria dos quesitos essenciais, especialmente no que mais dói, o seu bolso. A diferença salarial é tão absurda que redefine a conversa. Mas tem um paradoxo, uma única estatística onde BH humilha São Paulo que vai te fazer questionar tudo. Fica comigo, porque os números de hoje vão destruir muitos mitos. Eu sou o Fê do Explora Brasil e dependendo do seu ângulo de visão, ao invés da disputa de quem é a melhor, a disputa também poderia ser facilmente quem é a menos pior. Vamos direto ao ponto que define vidas: dinheiro. Quanto você vai ganhar em cada cidade? O salário médio formal em Belo Horizonte é de R$ 3.120,69. Em São Paulo é de R$ 5.322,84. São mais de R$ 1.200 de diferença todo santo mês. São mais de R$ 14 mil por ano. Isso não é uma vantagem, é um nocaute. E o dinheiro que paga o aluguel de um apartamento, a prestação de um carro, uma viagem em família para o exterior. Lembrando que nós estamos falando de salário médio, não significa que você vai ganhar esse valor, seja em BH ou em São Paulo. Pode ser que você ganhe muito mais ou muito menos. E o que acontece quando uma cidade paga tão menos que as outras? As pessoas metem o pé da cidade e vão morar em outro lugar. Entre 2010 e 2022, São Paulo ganhou quase 200 mil novos moradores. Belo Horizonte perdeu quase 60 mil. É como se em 12 anos uma cidade inteira tivesse ido embora de Belo Horizonte. É um êxodo, e como a diferença salarial dessas, não é difícil entender o porquê. Mas então vem a pergunta de $1 milhão. Se BH paga mal e está perdendo gente, por que diabos ela tem no papel um mercado de trabalho melhor que São Paulo? Presta atenção porque esse é o dado mais bizarro da análise. A gente vai olhar a densidade de emprego, o número de vagas formais dividido pela população, e ela mostra onde proporcionalmente tem mais oportunidades. A densidade de empregos em São Paulo é de 58,75, a de Belo Horizonte 69,43. Significa que para cada 100 pessoas que moram na cidade, São Paulo oferece 59 vagas e Belo Horizonte 70 vagas. É uma diferença enorme de uma cidade para outra. Sim, você não ouviu errado. Belo Horizonte, a cidade que encolhe e paga mal, é a 24ª melhor do Brasil em oferta de vagas por habitantes. São Paulo é apenas a posição 55. Isso significa uma grande armadilha. BH atrai com a promessa de emprego, mas quando a pessoa chega, descobre que o salário não compensa. É a isca perfeita para a frustração. Isso dá uma dimensão do que se tornou o BH. Quando eu fiz o vídeo individual analisando profundamente a cidade de BH, os comentários me surpreenderam e muito. Os comentários foram falando muito mal da cidade. Quando eu analisei o Rio de Janeiro, por exemplo, achei que as pessoas iriam criticar o Rio de Janeiro, mas Belo Horizonte foi quase unanimidade nos comentários, falando sobre os problemas da cidade. E para piorar o pacote de BH, vamos falar de violência. Taxa de homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo, 14,1. Belo Horizonte, 19,6. Viver em São Paulo hoje é estatisticamente 20% menos violento do que em Belo Horizonte. Foi o que revelou os dados do último relatório do IPEA, junto com o Fórum de Segurança Pública. Se formos olhar para o passado, Belo Horizonte já foi muito mais violenta. Se olharmos para o presente, BH ainda é mais violenta que São Paulo. Mas aqui uma coisa importante, os homicídios registrados em São Paulo são em torno de 2,4. Eu uso os homicídios estimados fornecidos pelo órgão do IPEA junto com o Fórum Brasileiro de Segurança. É um cálculo matemático onde mortes por
causas indeterminadas são homicídios e não foram registrados como homicídio. O pessoal de São Paulo fica chorando, reclamando nos comentários, e eu uso como parâmetro homicídios estimados para todas as cidades para padronizar. Não estou aqui para proteger nenhuma cidade ou agradar São Paulo ou outra cidade. Meu trabalho é informar a verdade para quem assiste. São Paulo paga muito mais e é menos violenta. A única vantagem de Belo Horizonte é uma oferta maior de vagas, que na prática não se converte em bem-estar. Mas e educação? Será que a fama de Minas Gerais na educação se reflete na capital? Na educação, a disputa é surpreendentemente equilibrada, o que na verdade é uma derrota para Belo Horizonte. Nos anos iniciais do ensino fundamental, segundo o IDEB 2023, as duas cidades empatam com nota 5.9. Mas quando os alunos crescem, São Paulo assume a liderança. Nos anos finais do ensino fundamental, São Paulo tem uma nota de 4.8 contra 4.5 de Belo Horizonte. No ensino médio, 4.2 para São Paulo contra 4.0 de Belo Horizonte. Lembrando que o ensino médio, na sua maioria, é administrado pelo governo do estado. Lembra que eu falei que depende da sua visão, a disputa poderia ser para quem é menos pior? Então, as duas cidades estão praticamente empatadas nas notas do IDEB. Podemos dizer que as duas cidades, em matéria de ensino público, em média, são bem ruins. São Paulo, por sua vez, tem um orçamento gigante e, na minha visão, deveria ter um desempenho bem superior do que tem hoje. Nas duas cidades, se você busca uma educação pública de qualidade, talvez terá que desembolsar uma grana particular. Lembra que falei sobre a menos pior? Aqui na saúde pública é onde você chora, e quando eu falei menos pior, não estava brincando não, veja só. Agora saúde. É aqui, meus amigos, é onde a porca torce o rabo para as duas. Vamos olhar o déficit de unidades básicas de saúde, as UBSs, usando o parâmetro ideal do Ministério da Saúde. Belo Horizonte, como vimos, tem um déficit de 42 UBSs. É crítico, mas São Paulo, a cidade mais rica do país, tem um déficit de 490 UBSs. 489, isso não é um déficit, é um colapso sistêmico. É a prova de que em São Paulo o SUS funciona no modo de sobrevivência. Se fosse só dinheiro, já teriam resolvido. O problema é prioridade. Nas duas cidades, um plano de saúde não é uma opção, é um item de primeira necessidade. Mas em qual delas você tem mais dinheiro para pagar por ele? A resposta é óbvia. Mas vamos olhar melhor esses números. UBS são os postinhos, a chamada atenção primária, e aqui onde você faz o acompanhamento da pressão, consulta com pediatra para os seus filhos, controle de glicemia, e não na UPA ou no pronto-socorro. Existem as UBSs sem saúde da família e devem atender no máximo 18 mil habitantes. Nesse cenário, BH teria 25 UBS a mais e São Paulo 159 UBS a menos. Se o postinho tivesse o programa de saúde da família, que é o mais ideal para atender, BH faltariam 42 e São Paulo 490. Toda a cidade é uma mistura dos dois tipos. A verdade é que as duas cidades largaram de mão o cuidado com a saúde da população. Por isso, pessoas ficam mais doentes, faltam remédios, a consulta demora uma eternidade. Como no caso do seu João, que tem problema de saúde crônica, aposentado e depende do SUS. Para renovar uma receita ou relatar que a sua pressão continua alta mesmo com a medicação, vai ter que esperar semanas por uma vaga no posto, em São Paulo talvez meses. Minha avó teve que esperar 3 meses por uma consulta na UBS, uma senhora de quase 90 anos, e na semana que foi passar no médico, ele acabou ficando doente, infelizmente, e teve que remarcar a consulta. A cidade que é menos pior em números parece ser BH. Belo Horizonte tem mais vagas por pessoa, mas paga mal, é mais perigosa, perde população e tem uma educação estagnada. São Paulo paga um salário esmagadoramente maior, é menos violenta, tem uma educação ligeiramente melhor, mas um sistema de saúde pública em frangalhos. Como uma pessoa faz uma escolha? A verdade é que a escolha entre São Paulo e Belo Horizonte deixou de ser sobre estilo de vida e se tornou uma decisão puramente financeira e pragmática. Pensa na Júlia, uma designer em início de carreira. Em Belo Horizonte, o LinkedIn dela vai bombar com mais oportunidades.
É mais fácil conseguir o primeiro sim, mas esse sim vem com um salário médio de 4.100. Ela vai morar mais longe do centro, vai gastar mais com transporte e viver com orçamento apertado. A qualidade de vida mineira se torna um luxo que ela não pode pagar. Em São Paulo, a Júlia talvez leve mais nãos até conseguir uma vaga. A competição é maior, mas quando sim vier, ela tem um salário médio de 5.300. Com esses 1.200 a mais, ela pode morar num bairro um pouco melhor, pagar um plano de saúde para não depender do SUS colapsado, frequentar restaurantes, investir na carreira. Em São Paulo, o dinheiro não compra a felicidade, mas ele compra a solução para alguns dos problemas que a própria cidade cria. E aqui um ponto mais importante. Como morador de São Paulo, digo que dependendo da distância entre trabalho e casa, pode chegar facilmente entre 2 horas de ida e mais 2 horas de volta. Em Belo Horizonte também o tempo perdido no trânsito é muito grande. Não acredite só nos meus números, vá sentir as cidades, passe alguns dias em cada uma, tente pegar o metrô na Sé às 18 horas, às 6 horas da tarde, vá comer um pão de queijo no Mercado Central em Belo Horizonte, veja o custo de vida na prática. Para te ajudar nesse test drive, tem um link de afiliado para pesquisar hospedagens aqui na descrição e no comentário fixado. Você não paga nada, mas ajuda o canal a se manter de pé. Pessoas têm histórias e necessidades diferentes. A pergunta é, você prefere mais chances de conseguir um emprego que mal paga as contas ou menos chance de conseguir um que possa transformar sua vida? Hoje, para quem busca crescimento profissional e financeiro, São Paulo é sem sombra de dúvida a melhor escolha. A cidade te entrega a ferramenta mais poderosa de todas, um salário significativamente maior que te dá o poder de construir sua própria qualidade de vida, comprando serviços que o poder público não entrega em eficiência, como a saúde. Belo Horizonte, infelizmente, se tornou uma armadilha. Ela acena com a promessa de mais empregos, mas entrega um pacote completo de estagnação, salários baixos, segurança em queda e uma fuga de talentos que drena a vitalidade da cidade. A fama de acolhedora não está pagando as contas. E agora eu te pergunto, o que vale mais? A maior probabilidade de conseguir um emprego em BH ou um salário 1.200 maior em São Paulo? Deixe seu comentário, a experiência de quem vive ou já viveu nessas cidades é o que realmente importa. Se você quer ver outra batalha de gigantes, assista no nosso vídeo aqui do lado, Rio de Janeiro versus São Paulo. Te vejo lá e não esqueça do link nos comentários fixado. A gente se vê na próxima, valeu!